Lição 10. A intercessão pelos Efésios. Introdução. Conhecer a Deus em toda a sua plenitude significa ser coparticipante da sua natureza. Nesta presente lição, revisaremos os ensinos de Paulo nos capítulos 1 a 3 da Carta aos Efésios. Identificaremos na oração apostólica do apóstolo Paulo o reconhecimento da paternidade de Deus sobre todos e também as 3 súplicas de Paulo a Deus. Finalizaremos o nosso estudo compreendendo o reconhecimento da grandeza e da majestade de Deus feita pelo apóstolo Paulo em sua oração. Item número 1 da lição: os ensinamentos do apóstolo Paulo no início da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, nos escritos do capítulo 1 da carta aos Efésios, registra com grande louvor o plano de redenção da humanidade em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 14. Sequenciado, então, após esse ensinamento, uma oração de intercessão, de modo que os efésios viessem a conhecer com mais profundidade a Deus, não só pelas suas próprias experiências, como também pela revelação do Senhor. Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23. Portanto, nós estudamos em aulas anteriores que o capítulo 1, o apóstolo ensina o grande louvor ao plano de redenção da humanidade em Cristo Jesus, nos ensina a louvar o grande plano de redenção da humanidade em Cristo Jesus e também faz uma oração pedindo a Deus que os efésios viessem a conhecer com mais profundidade o próprio Senhor. No capítulo 2 e 3 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo registra a graça poderosa de Deus na redenção de cada pecador na face da terra. Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Bem como de todos os que compõem o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, sequenciado por uma oração de intercessão para a plenitude espiritual de todos. Estes são os ensinamentos do capítulo 2, estudado em aulas anteriores. Ponto número 2 da lição: a oração apostólica de Paulo em favor dos Efésios. Após ministrar os grandes ensinamentos postos nos capítulos 1, 2 e 3, e metade do 3 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo se prostra de joelhos, com o rosto em terra diante de Deus, com grande reverência e temor, reconhecendo no Senhor a paternidade divina sobre todos os salvos na terra e da igreja, que será arrebatada para o céu. Então o apóstolo Paulo dá esses ensinamentos no capítulo 1, 2 e metade do 3, e agora faz uma oração intercessória, que nós chamamos de oração apostólica, que é o objeto da nossa aula de hoje. E a primeira coisa que ele reconhece nesta oração, ou antes mesmo de realizar esta oração, é a paternidade de Deus sobre todos. Então diz assim em Efésios, capítulo 3, versículo
de número 14 e 15. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então aí, Paulo, nestes 2 versículos, reconhece a paternidade de Deus sobre todos os salvos na terra e da igreja, que será arrebatada para o céu. Depois que Paulo inicia a oração prostrado diante do Senhor, reconhecendo a sua paternidade, ele faz 3 súplicas em sua oração apostólica. E na primeira súplica do apóstolo Paulo, o apóstolo pede ao Senhor que, a partir da riqueza da glória de Deus e por meio do Espírito Santo, seja concedida aos efésios poder para que eles sejam espiritualmente fortes e que, por meio da fé, Cristo habite em seus respectivos corações. Ou seja, Paulo ora para que os efésios sejam fortalecidos e renovados pelo Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações e presida a vida de cada um. Portanto, a primeira súplica, o primeiro pedido de Paulo em favor dos efésios é de que eles sejam fortalecidos e renovados pelo Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações e presida a vida de cada um. Isto está escrito na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Na parte A, ou do 16 ao 17 na parte A. Mas vamos ler 14, 15, 16 e 17 a parte A. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Tanto esta é a primeira súplica. Se nós realizarmos uma leitura em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 9 ao 11, assim está escrito na palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículos 9 ao 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Na segunda súplica do apóstolo Paulo em sua oração, Paulo também pede ao Senhor que plante nos corações dos efésios o amor, com fortes raízes e alicerces, para que estes compreendam em toda a sua essência o amor de Cristo, em todas as suas dimensões. A largura, porque o amor de Cristo alcança a todos os seres humanos. O comprimento, porque o amor de Cristo vai
de eternidade a eternidade. A profundidade, porque o amor de Cristo resgata os pecadores da mais profunda sepultura. E, finalmente, a altura, porque o amor de Cristo eleva os salvos aos lugares celestiais. Nós vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, capítulo 3, do versículo 17, a parte B, até o 18. Depois voltamos a falar sobre estas dimensões aqui que Paulo coloca na sua oração para que seja compreendida por todos. Então vamos lá à leitura. Efésios capítulo 3, versículo 17, parte B, e também o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ou seja, do amor de Cristo. Então, no primeiro ponto, conhecer a largura do amor de Cristo é porque o amor de Cristo alcança todos os seres humanos. Conhecer o comprimento do amor de Cristo é porque o amor de Cristo vai de eternidade até a eternidade. Conhecer a profundidade do amor de Cristo é porque o amor de Cristo resgata os pecadores da mais profunda sepultura, ou seja, do pecado, da morte eterna. E, finalmente, conhecer a altura do amor de Cristo é porque o amor de Cristo eleva os salvos aos lugares celestiais, ou seja, a vida eterna. Então, nesta segunda súplica, Paulo pede para que o amor de Cristo seja plantado com fortes raízes e alicerces no coração dos Efésios, para que estes conheçam em toda a sua essência o amor de Cristo. Paulo ainda faz uma terceira súplica nesta oração. Em sua última súplica, Paulo pede para que Deus encha completamente os Efésios com a sua natureza divina, para que eles possam conhecê-lo em toda a sua essência. Ainda que seja impossível conhecermos a Deus em toda a sua plenitude. Na carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, conhecendo o amor de Cristo, Paulo também pede para que os Efésios compreendam, conheçam também a Deus em toda a sua plenitude. Ou seja, que os Efésios possam conhecer verdadeiramente a Deus. Que os Efésios e qualquer pessoa possa conhecer a Deus e, por conseguinte, qual é a vontade de Deus, e assim realizar sempre a vontade de Deus. Então, recapitulando, o apóstolo pede 3 súplicas, ou seja, faz 3 súplicas em favor dos Efésios. A primeira, ele pede para que eles sejam fortalecidos espiritualmente, para que Cristo habite em seus corações. Ou seja, para que eles sejam renovados, fortalecidos e renovados pelo Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações e presida a vida de cada um. Este foi o primeiro pedido. O segundo pedido, para que Cristo plante raízes e alicerce o seu amor
para que também os efésios compreendam o amor de Cristo em toda a sua essência. E a terceira súplica é para que os efésios venham a conhecer em toda a sua essência Deus e a sua vontade. Ou seja, ele pede que Deus encha os efésios com o Espírito Santo para que ele conheça em sua essência a Deus. E é isso que ele diz, por exemplo, o apóstolo Pedro também fala, para que nós sejamos coparticipantes desta essência, desta natureza divina. Ele diz isso na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8, que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto número 3 da lição: o reconhecimento de Paulo da grandeza e da majestade de Deus. O apóstolo Paulo encerra a oração reconhecendo a grandeza e a majestade de Deus. Pois o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode fazer muito mais do que pedimos. Ou o Senhor pode fazer muito mais do que pensamos. E que somente a Deus seja dada toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém. Na carta aos Efésios, ou seja, encerrando esta carta, no sentido do capítulo 3, ou seja, encerrando o capítulo 3, o apóstolo então faz este reconhecimento pleno da grandeza e da majestade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 3, 20 ao 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Concluindo a nossa aula de hoje, Deus Pai, por meio da poderosa presença do Espírito Santo, nos fortalece, de modo que Cristo habite em nós e presida as nossas vidas, para que conheçamos em toda a sua plenitude o amor de Deus. Louvado para sempre seja o Senhor. Este trabalho foi feito para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, muito obrigado.